Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Emerson Rocha, estou aqui mais uma vez, direcionado por Deus para trazer uma palavra abençoada para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que nada é por um acaso e que a palavra que nós vamos ler vai trazer uma mudança, vai trazer algo de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Acompanhem comigo, por gentileza, no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 2, e no seu verso 15 em diante, aonde Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve a carta ao jovem Timóteo, o instruindo a ser um obreiro aprovado diante do Senhor Jesus. Amém? Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Perceba que Paulo, na sua experiência e na sua intimidade com Deus, ele, inspirado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar essa palavra, ele vai escrever ao jovem Timóteo, que estava começando o seu ministério. Imagina que Paulo ele poderia falar de muitas coisas, mas Paulo ele vai falar com o jovem Timóteo sobre a aprovação do Senhor, em ser aprovado pelo Senhor. Perceba que hoje nós estamos vivendo um tempo, uma geração, onde todos estão se preocupando em agradar um ao outro. Estão se preocupando em agradar amigos, vizinhos, patrões, empresários, políticos. Nós estamos vivendo um tempo onde a palavra do Senhor está sendo deixada de lado. Estamos vivendo um tempo onde a presença do Senhor está sendo deixada de lado. Mas Paulo, cheio dessa palavra e cheio da presença de Deus, ele vai falar para o jovem Timóteo: procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando para ele: Timóteo, siga a sua carreira, se preocupando em ser aprovado por Deus. Siga a sua carreira se preocupando em agradar a Deus, porque é o mais importante. Não adianta eu agradar as pessoas e não agradar ao Senhor. Não adianta nós agradarmos aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, às pessoas ao nosso redor e não agradarmos ao Senhor. Não adianta eu me preocupar com a aprovação das pessoas e não ser aprovado pelo Senhor. Não adianta eu me preocupar em fazer tudo aquilo que as pessoas gostam e não ter o meu nome escrito no livro da vida. O que é mais importante para você? O que é mais importante para mim? E perceba que Paulo continue falando para ele: e maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando com Timóteo a respeito da Bíblia. Maneja bem, estuda, conheça, porque ela vai ser o seu manual de vida, ela vai ser o seu manual de sobrevivência, ela vai ser aquela que vai te dar a direção, aquela que vai te trazer para perto do Senhor, aquela que vai te ensinar o caminho, aquela que vai fazer você ter intimidade com o Senhor.
Porque o mais importante é a nossa intimidade com o Senhor. O mais importante é o nosso relacionamento para com o Senhor. E Paulo, como ele tinha vivido a sua carreira, experimentando tudo isso, então Paulo ele sabia o que ele estava falando. Paulo ele passou por lutas, Paulo ele passou por dificuldade, Paulo ele passou por provações, Paulo ele foi perseguido, Paulo ele foi caluniado, ele apanhou, foi lançado dentro da prisão. Ele sabia que o seu tempo estava chegando, a sua hora estava chegando, mas eu aprendo com Paulo que independente de qualquer situação, se eu sou cheio do Espírito Santo, independente da situação que eu esteja, eu vou fazer a diferença, inclusive para a vida do meu irmão. Paulo sabia que ele não estaria mais aqui, mas como Paulo entendeu o significado do reino e que o reino soma, o reino me faz me preocupar com o meu irmão, o reino me faz ser ajudador do meu irmão, ele cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, ele diz para o jovem Timóteo: olha, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu não sei o porquê você entrou, eu não sei qual é o motivo que você está ouvindo essa palavra, mas eu quero declarar que ao ouvir esta palavra vai direcionar você. Essa palavra ela vai produzir algo na sua vida. Essa palavra vai produzir algo dentro de você. Essa palavra ela vai produzir cura. Essa palavra ela vai produzir restauração. Essa palavra ela vai produzir um movimento dentro de você. Essa palavra ela vai fazer você se aproximar do Senhor. Essa palavra ela vai fazer você se aproximar de Deus. Porque isso é o mais importante. Não adianta eu ter toda a riqueza desse mundo, mas não ter aquilo que é mais valioso, que é a presença do Senhor. Então Paulo estava ensinando o jovem Timóteo: com tudo que você vai passar, com tudo que você vai fazer, Timóteo, o mais importante é você agradar a Deus. O mais importante é você agradar ao Senhor. O mais importante é você ser aprovado diante dele. Porque se você estiver cheio dessa palavra, se você manusear bem essa palavra vai direcionar você a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui falando dessa palavra. Deus quer produzir algo em você, Deus quer produzir algo na sua vida, Deus quer produzir algo no seu ministério. Você tem uma chamada, Deus tem uma promessa para a sua vida, mas os pensamentos contrários, a vontade de agradar a muitos e não a Deus, está impedindo de você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas através dessa palavra do Senhor, eu estou aqui dizendo para você: procura agradar ao Senhor, procura ser aprovado diante do Senhor. Porque o mais importante de tudo é estar no centro da vontade de Deus, é agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor, a maioria das vezes, eu tenho que te falar isso, agradar ao Senhor, a maioria das vezes você vai ser rejeitado, você vai ser desprezado. Muitas vezes as pessoas não vão querer estar perto de você, mas o mais importante do que a companhia de muitas pessoas é ter a companhia do Espírito Santo, é ter a presença do Espírito Santo de Deus. E Deus está te dizendo esta palavra hoje: agrade ao Senhor, viva para o Senhor. Procura apresentar-se a Ele como obreiro aprovado, e não tendo que se envergonhar. E quando Ele olha para você, Ele vai poder dizer: o meu filho é fiel, a minha filha é fiel.
Ele se preocupa com a minha palavra, Ele se preocupa em viver a minha palavra, Ele se preocupa em viver e pregar a minha verdade, Ele se preocupa em me agradar, ela se preocupa em ser aprovado por mim, Ele se preocupa em ter o seu nome escrito no livro da vida. Ele deseja manusear a minha palavra, Ele deseja conhecer da minha palavra, para que Ele possa viver a minha palavra. Então, independente de como você entrou, o Senhor está falando com você. Ainda há tempo. Não desista, ainda há tempo. Mas pastor Emerson, não aguento mais. Aguenta, só um pouquinho, aguenta. Vai valer a pena, o Senhor vai mudar a sua história. Você quer? Porque se você querer, Ele vai entrar, Ele vai te ajudar, você vai ser aprovado. Você vai manusear esta palavra, você vai conhecer, você vai meditar, você vai aprender dessa palavra para você viver. E você ensinar e conduzir aquele que precisa. Deus, Ele conta com você para esse tempo, Deus, Ele conta com você para esta geração. E por isso Jesus me enviou aqui para trazer essa palavra para a sua vida. Essa palavra que será um rema para você, que vai te dar um direcionamento, que vai tirar você dessa tristeza que você está, dessa angústia que você está, desse desânimo que você está pensando em desistir, você está pensando em parar. O Senhor está te dizendo, ainda há tempo de viver os planos de Deus, ainda há tempo de ser aprovado, ainda há tempo de você fazer a diferença nesta geração. Ainda é tempo de você ser o templo do Espírito Santo de Deus, de ter intimidade com o Senhor, de resplandecer a glória do Senhor. Não é porque a maioria desta geração esqueceu de Jesus, esqueceu da presença de Deus, que você vai esquecer. Ainda que você olhe e se depare como aqueles que estavam na Babilônia. Daniel e os seus amigos estavam na Babilônia, mas eles não esqueceram quem eles eram. E o Senhor também acredita que você não vai esquecer quem você é. O Senhor também acredita que você não vai esquecer o porquê Ele te chamou, o para que Ele te chamou. E Ele está te dizendo, neste momento, que tudo é possível àquele que crê. E se você ouvir esta palavra, como Timóteo ouviu, você vai produzir no reino de Deus. Sabe por que você vai produzir? Porque o Espírito Santo primeiro vai produzir algo na sua vida. Ele vai trazer algo para a sua vida. E depois que Ele mudar a sua vida, aquilo que está em você vai transbordar para aquele que está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás de você, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua cidade, na sua região, no seu país, aonde você estiver. A glória do Senhor vai resplandecer na sua vida e você será um instrumento. Você será um construtor de pontes. Você vai construir pontes para levar aqueles que estão longe do Senhor até a presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro para você esta palavra, que você será um obreiro aprovado, você será uma obreira aprovada e vai manusear bem a palavra da verdade. Eu declaro a unção do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro o levantar de Deus para você. Eu declaro o haja do Senhor para você. Eu declaro a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Seja um obreiro, seja uma obreira aprovada pelo Senhor. Se preocupe em agradar ao Senhor, porque se você fizer isso,
com certeza o seu nome estará escrito no livro da vida. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai te chamar pelo nome e você vai subir com ele. E aquele dia você vai celebrar junto com o Senhor. Espero que essa palavra possa ter te tocado. Espero que essa palavra possa ter trazido vida para você, mudança para você. Que o Senhor possa estar te levantando, fazendo algo novo na sua vida, e que você vai sair dessa situação de acomodação, essa situação de derrota, e vai passar a ser um instrumento nas mãos de Deus, um obreiro disposto e disposta a fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te levante e que você possa ser este obreiro aprovado que faz a vontade do Senhor e alegra o coração de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus te abençoe, te use e te levante nesta geração. Deus é contigo, você é um obreiro aprovado, em nome de Jesus.